Hoje nós estamos na terceira mensagem, com o título Um Encontro com a Fé que Move Corações. O grupo de vida, que acredito que vai se reunir na próxima terça-feira, tá certo, pastor? É a mensagem do domingo passado, tá? É essa mensagem número 2. Essa número 3, depois o pessoal aí, a liderança já guarda para próximo grupo de vida, tá certo? Os líderes aí, essa é para o próximo, mas guarda aí. A princípio serão 8, né? E nós vamos refletir um pouquinho sobre Marcos 2, a partir do verso 1, me acompanhe lá, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pode tomar o seu lugar um pouquinho, por favor. Após dias de intensa atividade de Jesus, ensinar, operar maravilhas, ouvir pessoas, ajudar gentes, fazer o bem, a notícia da sua presença vai se espalhando cada vez mais. As pessoas vão percebendo tudo aquilo que ele pode fazer, como ele é. Isso começa a chamar a atenção de muita gente. A bem da verdade, todos queriam ouvi-lo. Ele não era como os fariseus. Ele não era como os saduceus. Ele não era como os escribas. Ele falava de uma maneira que impactava as pessoas, porque falava com autoridade, porque era olho no olho, e o que saía dele era amor, era a paz.
estavam experimentando, aquelas pessoas, a presença de alguém como já não ouviam há muito tempo. E aquilo começou a chamar a atenção daquela gente, e eles queriam estar perto de Jesus. No meio daquela cena, 4 homens decidem levar um amigo paralítico para Jesus. E a palavra diz que a multidão é um obstáculo para ele. Aquelas muitas pessoas que estavam ali para ouvir a Jesus, poderíamos dizer, pensando no paralítico, estavam atrapalhando a esse homem de chegar. Ele não conseguia chegar. O que esses amigos fizeram? Eles subiram ao telhado, diz a palavra que abriram uma brecha, e desceram aquele homem, aquele paralítico, para que chegasse até Jesus. Esse relato, meus irmãos, não é apenas sobre uma cura física de um paralítico, mas sobre uma fé que se manifesta em ação, que move corações e que atrai o poder de Jesus. O que eu quero meditar com você nessa manhã é pensarmos que, quando nós olhamos para Cristo, que é nossa referência, temos que ter esse olhar de amor, um olhar de compaixão, onde nós praticamos a comunhão aqui dentro, mas também somos uma luz lá fora para um mundo que carece de conhecer e ter experiência com Cristo. Cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, fomos chamados para uma missão. Aqui dentro de 4 paredes, praticamos a comunhão. Devemos amar uns aos outros, nos respeitarmos, cuidarmos uns dos outros. Lá fora, há muitos necessitados, há muita gente carecendo, famílias hoje nas ruas, sem ter aonde dormir, perdidas, e nós somos o sal dessa terra e luz para este mundo. O nosso trabalho ele não está restrito aqui, fechado aqui, a essas 4 paredes. Aqui nós nos preparamos, somos edificados, aprendemos a palavra, mas precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Nós percebemos o amor desses amigos, que veja, pensei nesses dias, que esse paralítico poderia ser tão especial, porque em outros milagres que nós lemos, vemos de fato que acontece aquilo que era cultural. Toda pessoa naqueles dias que tinha um problema físico, ele sofria preconceito. As pessoas não queriam estar perto dela. As pessoas não queriam a sua companhia. Por quê? Porque havia uma crença naquela época que todo aquele que tivesse um defeito no seu corpo, ele estava assim porque ele tinha pecado ou porque os seus pais tinham pecado. Então, à beira do caminho, como diz a palavra, que tinha um cego, as pessoas passavam por ali, mas muitos não se importavam. Como tantas vezes, aquele homem de 38 anos ali, no tanque de Betesda, ninguém o ajudava para chegar lá. Sempre quando vinha um anjo uma vez, e vinha e tocava naquele tanque, e diz a palavra que alguém sempre pulava na frente dele, e ele perdia a sua bênção. As pessoas não queriam ajudar esse tipo de pessoas, porque eles estavam presos naquela crença.
Nós precisamos, irmãos, e nós aprendemos com Jesus, que nós devemos olhar para essas pessoas com compaixão, com amor, atenção. Mas também quero me dirigir a você que de repente entrou aqui nessa manhã e que diz: pastor, mas eu não tenho uma enfermidade física. Meu corpo está bem. Aparentemente está tudo bem. Mas pode haver uma outra questão. Qual é? É como está a sua alma. Como vai o seu coração? Você pode estar bem na aparência, não ter defeito nenhum fisicamente, mas com uma dor na alma, carregando um trauma, uma tristeza na alma, uma angústia, preocupado, preocupada por alguma situação, uma notícia que você recebeu de algum médico, de alguém, sobre um parente seu, preocupado com o seu filho, com a sua filha, que cria angústia. Eu não sei da sua experiência de vida nesta manhã, mas Jesus sabe como você chegou e como você entrou aqui. E a pessoa mais importante está aqui, Jesus Cristo, é Ele está aqui nessa manhã, para te curar, para trazer paz ao teu coração. Agora, o que eu preciso dizer é que nós devemos olhar atentamente para esse texto, porque ele tem algo muito precioso, coisas preciosas para nos ensinar. A primeira delas que nós podemos pensar: uma fé que não se intimida diante dos obstáculos. No capítulo 2, me acompanhe por favor aí dos versos 2 ao 4. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado ao ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Qual era aquela circunstância para o paralítico? Não tem jeito para mim. Como aquele no tanque de Betesda. Ninguém vai me ajudar. Eu não tenho como chegar até Jesus, então eu não tenho o que fazer. É mais um dia, quem sabe, nessa condição. A casa estava cheia. Não tinha espaço para ele. A multidão bloqueava o acesso. Mas a fé daqueles homens não recuou. A fé daqueles homens, dos amigos, não recuou. Eles buscaram uma alternativa criativa. Abriram o telhado. Talvez muitas pessoas passaram por ele. Tem um paralítico aqui. E foram para a reunião ouvir Jesus. Passava outro e dizia: coitado, já está aí há um tempo. Está tudo cheio lá dentro. Ele não vai conseguir chegar. Mas não eram capazes de ajudá-los. Mas aparece a palavra amigos. Amigos. Enquanto tinham pessoas que não queriam chegar perto dele, ele, mesmo naquele estado, tinha amigos. Ele deveria ser uma ótima pessoa. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para poder te fazer uma pergunta. Quantos amigos você tem hoje? Posso até fazer outra. Será que realmente você tem amigos? Você se preocupa em construir ao longo do tempo
amizades? Você está com o coração aberto para dar espaço? Ah, pastor, mas eu já me frustrei com amizades. Eu quero dizer a você que sozinho ninguém consegue caminhar. Nós precisamos de amigos. Por que você está andando sozinho? Por que você está caminhando, minha irmã? Você está caminhando sozinha. Nós precisamos de amigos. Como nós cantamos, quero que valorize o que você tem, você é tão importante para Deus. E aí o louvor vai acontecendo, ele vai falando sobre essa complexidade que a gente tem de inferioridade, que muitas das vezes nós nos fechamos, por causa talvez das experiências da vida, e não damos lugar para uma amizade verdadeira. E nós precisamos. É difícil? É. Mas você precisa desse tempo na sua vida para investir em amizades. Quantas vezes essa semana você convidou seu amigo para tomar um cafezinho no shopping com você? Quantas vezes você convidou, minha irmã, a sua amiga, para te acompanhar? Vamos num shopping. A gente não compra nada, mas vamos ver as lojas e a gente conversa. Eu sei que essa prática para minhas irmãs é um negócio que é terrível. Mas vai caminhar, vai conversar, vai bater um papo, porque nos momentos difíceis são os amigos que nos carregam. Nos momentos difíceis são os amigos que nos passam um WhatsApp dizendo, vamos para a igreja hoje. Você, mas eu não quero, mas vamos lá, eu vou passar na tua casa, vou te buscar, eu estou contigo, eu sou tua amiga, eu sou teu amigo. Em algum momento da nossa vida nós vamos precisar ser carregados, porque ninguém é 100% o tempo todo. E aí o que nós fazemos? Não falamos com ninguém, nos isolamos em casa, e aí você passa o tempo, e você está a um passo de começar a pisar no caminho da depressão. Ele tinha amigos, apesar da sua condição. Reserve um tempo para investir em amizade. Eles buscaram uma alternativa. Não ficaram de braços cruzados. Porque a verdadeira fé não se rende às dificuldades. Diga glória a Deus. Ela persevera porque crê em Jesus e nele existe a solução. Eu não cruzo os meus braços. Vendo as circunstâncias, eu não tenho nada para fazer. Não. Diante de problemas e dificuldades da vida, nós sempre podemos fazer alguma coisa. Outro dia passei pelo viaduto aqui da Penha. Tem um camarada lá, já está mais de um ano, ficando ali embaixo do viaduto. E toda vez que eu passo, ele está de carro. Carro, a gente às vezes pelo sinal tem que parar ali. Às vezes eu não paro não, irmãos, eu confesso. Paro não porque aquilo ali é brabo, aquele ponto ali, você está ali, é difícil. Como vários pontos aqui no Rio de Janeiro. Mas quando eu dou uma paradinha, eu dou e ele está ali no mesmo lugar. Ele se preocupa em se vestir direitinho, ele faz a barba, está de cabelo penteadinho, e eu pergunto para mim, por que ele está ali? Ele se cuida. Não tem como agir? Tem. Nós sempre podemos ter uma ação, sempre podemos mudar a situação. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Sentamos, como esse paralítico, espiritualmente falando, e dizemos, é mais um dia que eu não vou conseguir fazer nada. É mais um dia que minha solução não vai chegar.
e começamos a nos alimentamos de palavras negativas. Enquanto a ação nos leva a nos levantarmos, temos a motivação para seguirmos em frente porque cremos em Jesus. Veja, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então eu espero. Eu tenho a convicção de que vai acontecer. Um momento, não sei. Mas eu sei que vai acontecer um milagre, porque Jesus está comigo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Creia. Creia. Não se intimide diante dos obstáculos. Descruze os braços. Faça a sua parte, porque Jesus vai fazer a parte dele. Segunda coisa. Uma fé que se preocupa com o próximo. Me acompanhe lá do verso 3 ao 5, por favor. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram do telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqueles homens não estavam buscando bênção para si mesmos, mas para o amigo paralítico. O amigo que Deus coloca na sua frente. Essa amizade que é construída. Você já pensou quantas vezes você pode ser bênção para ele? Você já fez a oração do tipo: Senhor, obrigado por esta amizade, mas me ajuda a ser bênção na vida dele ou na vida dela. Me ajuda. Eles não estavam procurando nada para si, mas eles estavam olhando fora de si, olhando para o outro, sem saber, assim como Jesus fazia, que onde ele caminhava, onde ele estava, ele olhava, alguém chamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele se achegava. Olhando para aquela mulher que vai estar atrás dele, mas ele não percebe, porque mais uma vez é uma multidão, mas que ele sente que alguém o tocou. E quando alguém o tocou, ele para dar atenção. E é assim que nós devemos agir. Se teu amigo ligar, para o que você está fazendo, dá atenção ao teu amigo. Se tua amiga te chamar, para que você está fazendo, porque vale a pena a gente investir em amizades. Pare de olhar somente para você. Pare de achar que o mundo gira ao seu redor somente. Não. Comece a olhar para fora de você e perceber que você precisa investir nisso. A fé deles moveu corações para carregar alguém que sozinho jamais chegaria até Jesus. Fé autêntica nos leva a carregar as cargas uns dos outros. Quantas vezes você esteve em casa e você diz assim: essa prova é pesada demais para mim. E alguém te ligou, ou até falou com você, mas você se fecha, você não compartilha, você não põe para fora, você faz o contrário, o sentido contrário, você guarda. E sabe de uma coisa? Aqui dentro é como uma panela de pressão, que a gente vai colocando,
vai colocando. A gente não põe para fora. A gente não põe para fora. Não tem aquele negócio da panela que você, depois está pronto, sei lá o que é que está pronto. Não é o meu talento esse, meus irmãos. Mas ela não faz... Não tem? Não faz isso? Por que precisa fazer isso aí? Hã? Para sair a pressão? Mas e se não abrir o negócio? É o que acontece com você. Você não abre um negocinho para fazer no seu coração. Um dia você vai explodir. Sabe quem vai sofrer? As pessoas que estão ao seu redor. O seu marido, a sua esposa, seus filhos, os seus amigos. Porque você já explodiu e às vezes você disse o que você não queria dizer, mas você já disse. A gente tem que colocar para fora. A gente tem que conversar. Você precisa falar. Você precisa ser sincero, sincera. Você não pode guardar, porque você vai passar mal. Jesus pode fazer um milagre na nossa vida? Pode. Mas eu não canso de dizer aqui. Jesus vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós devemos ajudar uns aos outros. E ter fé para isto. Terceiro e último lugar. Uma fé que recebe mais do que espera. A partir do verso 5, por favor, me acompanhe lá. A parte B do verso 5 diz: Filho, os seus pecados estão perdoados. E seguimos. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou. E no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus nessa manhã? Glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Eles buscavam cura física, mas Jesus ofereceu primeiro perdão. Filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez você chegou aqui nessa manhã, um pensamento que está tudo bem, ou dizendo: eu preciso de um milagre. É na minha irmã, é no meu pai, é na minha casa. Mas o Espírito diz ao seu coração nesta manhã: os teus pecados estão perdoados. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia a fundo, como nós não sabemos e não enxergamos, como estava o coração daquele paralítico. E o que o levou àquela circunstância. Nós não temos ideia do que aconteceu. Mas Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E talvez tenha acontecido algo com você, que você não se olha como merecedor.
Como muitas das vezes você disse: eu não tenho forças para fazer isso. Eu não tenho forças para ir para a igreja. Eu não tenho forças para seguir a Jesus. Quem sabe você magoou alguém, feriu alguém, ou lá atrás aconteceu algo que você se decepcionou. Não importa. Eu não sei o tamanho do que você tenha feito. Não sei. Não sei o tamanho do seu pecado. Mas eu sei de uma coisa: quem perdoa pecados está aqui nesta manhã. E Ele pode dizer a você: os teus pecados estão perdoados. A oposição dos escribas só confirmou a autoridade de Cristo em perdoar e curar. O paralítico saiu andando diante de todos, testemunhando o poder de Deus, porque aqueles homens, os escribas, que tinham um zelo pela palavra, quem é esse para perdoar pecados? Eu quero dizer uma coisa a você: não se espante se alguém vai julgar você. Para que você está indo para a igreja? Para que você está falando no nome de Jesus? Para que você está querendo viver agora uma vida cristã? Não se perturbe com os obstáculos, nem com as perseguições, porque até a vinda de Jesus Cristo nós seremos perseguidos, a igreja será perseguida. Mas confia nele, creia nele, e vá em frente, porque Jesus sempre guardará você. Não importa o que vão dizer ou tentar te enfrentar, Jesus sempre estará com você. Quando nos aproximamos de Jesus pela fé, Ele nos dá muito mais do que pedimos. Ele restaura por completo. O problema dele era andar, não andava. Jesus sabia, mas Jesus via uma outra necessidade em primeiro lugar. Como aqui, Jesus vê em primeiro lugar a tua necessidade nesta manhã. E Ele está enxergando você. Está enxergando a tua dor. Ele sabe do que você precisa. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus opera o seu poder em cada um de nós. Nós é que precisamos abrir o coração. E outras coisas maiores não acontecem na nossa vida, porque nós não abrimos o nosso coração. Mas Ele já opera em nós. Para concluir, a história do paralítico nos ensina que a fé não desiste diante das barreiras. Diga glória a Deus. A fé verdadeira nos move a carregar outros até Jesus. Diga glória a Deus. A fé em Cristo nos leva a experimentar perdão e restauração completa. Diga glória a Deus. Hoje, Jesus continua respondendo à fé que move corações. Ainda toca o coração de Jesus. E você pode fazê-lo nesta manhã, tocar o seu coração. Talvez você precise ser como os 4 amigos, carregando alguém em oração e cuidados até Cristo. Ou talvez esteja chamando você a crer que Ele tem poder para fazer muito além do que você imagina. Eu vim aqui nessa manhã para isso, mas o Espírito está fazendo na sua vida nesta manhã muito mais daquilo que você imaginava. Abra hoje o seu coração. Coloque sua fé em ação. Deixa Jesus te perdoar, curar e transformar a sua vida. Pois a palavra diz, João 8,36, se pois o Filho os libertar,
vocês serão verdadeiramente livres. E Jesus quer fazer. Só depende de você. Fique de pé comigo, por favor. Eu te digo, os teus pecados estão perdoados. Jesus dizendo àquele homem. Pega teu leito e anda. Vai para a tua casa. Jesus não quer fazer um milagre na sua vida pela metade. Jesus quer fazer por completo. Por completo. Nós vamos nos preparar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos cantar mais uma vez aquele louvor sobre as águas. Quanto nós louvamos, pense nisso. Pedir aos irmãos que foram designados nesta noite, que estejam passando. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pegue aí o seu elemento, o pão e o cálice.